Olá, estamos de volta com a nossa programação. Agora para a gente falar um pouquinho sobre o setor de cafés especiais. É um setor que a gente tinha muita incerteza há uns 2 meses atrás por conta da pandemia. Apesar do café, de modo geral, ter se saído muito bem com os preços na Bolsa de Nova York durante o coronavírus, o setor de cafés especiais trazia muita incerteza por conta de cafeterias, hotelaria, seguindo as restrições de isolamento. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai conversar com a Vanusa Nogueira, ela é diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Bem-vinda, Vanusa, Notícias Agrícolas. Bem-vinda. Eu é que agradeço. Eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês novamente. É sempre muito bom, principalmente quando a gente tem notícias boas, né? Notícias boas, Vanusa, acho que é tudo que o produtor de café especial precisa ouvir nesse momento. Há 2 meses atrás a gente tinha muita incerteza nesse cenário, como é que seria a retomada desses mercados, se a gente teria algum prejuízo por conta da grande safra do Brasil entrando no mercado. O que você nos traz hoje? Os negócios estão sendo retomados, normalidade começa a parecer estar mais próxima dessa vez, Vanusa? Sim, eu acho que a gente está bem mais próximo de uma normalidade, principalmente o mercado asiático, que a população não foi tão afetada, né, em termos proporcionais com a pandemia. A gente está tendo uma retomada muito interessante, os países asiáticos, de uma forma geral, já regularizando seus pedidos de produtos ao Brasil, e a gente sempre pensando que teve um lado interessante para a gente, no caso dos cafés especiais, que foi esse primeiro semestre, normalmente é a nossa entre-safra, né? Cafés especiais normalmente são vendidos muito rapidamente, e então a gente vende logo depois que terminamos a colheita por aqui. E aí teve esse vácuo, né? Mas um vácuo que para nós não era tão relevante, porque nós estávamos recebendo sinalizações dos compradores de que deveriam atrasar os seus pedidos ou as suas entregas. A outra característica que é muito interessante do mercado de cafés especiais é que normalmente as vendas não são feitas uma única vez. A gente fala sempre de contratos de médio prazo. Então, eram essas vendas que os compradores estavam sinalizando que talvez atrasassem uns 2 meses, mais ou menos, e que agora a Ásia começa a já regularizar isso. Os pedidos que já haviam sido feitos de atraso, agora eles já começam a voltar à sua normalidade. Europa começa a pedir já amostras, infelizmente eles não vão poder vir ao Brasil esse ano, né? Mas começam a pedir as amostras e a negociar. Então, a gente está indo muito bem, com exceção de mercado americano, que infelizmente está numa incógnita muito grande com relação à pandemia, como nós, né, como o Brasil, mas o resto estamos indo muito bem. Vanusa, então só para a gente entender, o que a gente teve até o momento foi um adiamento da entrega desse café, é isso? Não, a gente não chegou a ter, então, contratos cancelados, não chegamos a esse ponto. Não, a gente está tendo muito poucos contratos cancelados, assim, em termos de volume, não é um volume relevante de contratos cancelados. São aqueles contratos voltados a algumas cafeterias boutique ou algumas micro torrefações que, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, infelizmente, com 3, 4 meses fechados, não conseguiram resistir ou estão em fase de uma certa recuperação. Mas os volumes maiores, mais relevantes, eles estão voltando todos ao normal, sem problema. Legal. Vanusa, eu sei que a gente precisa esperar para ver qual que será o desenrolar da situação, mas qual é o impacto que o consumo dos Estados Unidos tem para a gente no setor de cafés especiais? Ele traz preocupação, essa retomada, é claro, traz um alívio para o produtor, mas essa questão dos Estados Unidos ainda é uma preocupação que realmente deixa a gente a pensar, a gente tem que esperar. Como que você avalia? É um mercado muito relevante, né? É o nosso maior mercado, tanto no café comercial quanto no café especial. Então, é um processo que realmente nós temos que acompanhar muito de perto. Agora, é muito interessante o seguinte, o consumo de café especial nos Estados Unidos, ele é um consumo muito focado no início da faixa dos especiais, né? Os cafés entre 80 e 85 pontos, é o grande volume que se consome, e esses cafés continuam sendo entregues para a população através de cápsulas, através dos deliveries, né?
que são esses cafés que são vendidos também em maior volume. E esses mercados de delivery e de cápsulas que são entregues via e-commerce, via internet, esse mercado não parou, muito pelo contrário. Esse está sendo o boom do que foi vendido no mundo todo durante as crises e até os períodos de isolamento. Então, esse mercado continua existindo. O resto, os mercados de cafés mais finíssimos, né, os cafés acima de 85, 86 pontos, a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Mas é uma preocupação para esse nível de mercado, mas ele, em termos de volume, ele é bem menor. E, Vanusa, a que preço esses mercados, esses cafés, perdão, estão sendo vendidos? A gente teve alguma baixa? O mercado continua pagando bem? O produtor brasileiro ele continua sendo bem remunerado por esses cafés especiais? Como que você tem avaliado essa questão de preço nesse momento agora, pós-pandemia, para o setor de cafés especiais? O que eu vejo é o seguinte, a gente está vendendo pelos mesmos preços se nós falarmos de valores em reais. O câmbio está nos ajudando muito, né? Em termos de valores em dólar, eles deram uma pressionada, né, para baixo, em função de toda a insegurança econômica existente no mundo, né? Era um processo natural que já estava se esperando. Mas, no nosso caso, aqui no Brasil, a questão cambial tem nos favorecido bastante. E quanto ao consumo interno desse tipo de café, Vanusa? O Brasil a gente ainda tem bastante áreas de isolamento em grande parte do país. É uma dúvida que a gente tem que acompanhar ainda, ou você acha também que começa a ser restabelecidas de um tempo para cá? Bom, a gente tem que acompanhar muito de perto tudo que está acontecendo no interior do estado de São Paulo, região sul, Brasília, né? Se nós temos notícias muito boas hoje acontecendo na cidade de São Paulo, que é uma grande consumidora de cafés especiais, o Rio de Janeiro, que começa a trabalhar mais, Nordeste do Brasil, que também tem algumas regiões, algumas cidades, algumas capitais com consumo bastante interessante, Manaus também está numa situação muito boa, então nesses locais você começa a ter a recuperação. Existem locais que nos preocupam muito, como o Sul, que é um grande consumidor de cafés especiais, Brasília, né, que está numa situação muito delicada nesse momento, interior do estado de São Paulo, principalmente essas regiões. Então, a gente tem que ir acompanhando, nós estamos fazendo todo um trabalho de grande apoio a todas as cafeterias, as micro-torrefações, para tentar ajudá-los a se posicionar da melhor forma possível para a retomada, como nós estamos chamando, né? Mas sim, existe uma série de preocupações. O Sul teve aberto, agora teve que fechar de novo. Então, essas idas e vindas também são muito prejudiciais para o setor. O cenário de adiar os contratos, essa entrega desse café, Vanusa, ele também se aplica para o consumo interno? No Brasil, a gente também teve que adiar a entrega desse café. Como é que foi? Dentro do Brasil, a gente não tem muito essa cultura dos contratos mais de longo prazo. Até porque a relação é muito próxima, né, de todo mundo. Sim. Então, é uma questão de um hábito, mais uma questão de hábito recorrente do que contratos firmados de mais médio prazo. E o que está acontecendo aqui é a questão do adiamento, porque muitas dessas cafeterias, dessas micro-torrefações, precisam aguardar um pouco mais, e o que a gente pede é que o produtor, a gente está falando isso desde o início da pandemia, o produtor de cafés mais finos, ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para vender o seu produto esse ano. Vanusa, falando um pouquinho da safra que está entrando, o mercado fala muito, a gente ouve muito falar que é uma safra de qualidade que realmente chama muito atenção. O clima ajudou, o produtor brasileiro ele está cada vez mais investindo em tecnologia, cuidando desse café. Como é que você tem avaliado essa colheita? O café desse ano realmente chama atenção? Eu acho que não é uma questão do clima ajudou, eu colocaria isso num presente ainda. O clima está ajudando muito, né? Eu estou aqui no sul de Minas, eu já não sei mais nem há quantos dias não chove, né? Uma secura incrível que é fantástico para um período de colheita também, né? Então, a gente tem o clima, tem ajudado em toda essa safra. Seguramente a gente vai ter cafés maravilhosos, de qualidade muito boa. O produtor brasileiro aprendeu a fazer café de qualidade e se engajou
na questão da qualidade, né? Tomara que a gente considerar anda para todo esse café de qualidade que a gente está produzindo esse ano, que tudo promete que vai ser uma safra tão boa quanto 2018 ou até melhor. Manuzi, e nossos concorrentes, como é que eles estão? A gente sabe que alguns lugares, sobretudo ali na América Central, enfrentam alguns problemas por conta da pandemia. Como que você tem avaliado? Eu sei que você costuma fazer um giro aí pelos países produtores para acompanhar como é que está a safra por lá também. O que você pode trazer para a gente hoje? Bom, o giro dessa vez está sendo só mais virtual, né? A última viagem internacional que eu fiz foi exatamente para a Colômbia, em fevereiro, mas depois disso a gente já não pôde mais sair do Brasil. Mas pelo que eu tenho acompanhado com todos eles, alguns países estão sofrendo muito, principalmente aqueles países que cuja colheita é altamente demandante de mão de obra. Então, principalmente países em que importam, né, a mão de obra, como ali na América Central, existe uma locomoção muito grande das pessoas entre os países para ajudar na colheita, o que esse ano foi proibido, né? Então, eles tiveram alguns problemas sérios de colheita por não ter a quantidade suficiente de colhedores, né, de pickers, para estar fazendo essa colheita seletiva, que lá é tudo manual, a partir do momento que a gente está falando de regiões extremamente montanhosas. Então, eles tiveram alguns problemas meio sérios para fazer isso. Outro problema muito sério que nós tivemos foi o problema de escoamento, né? Todos esses países tiveram problemas com embarques, problemas. O Peru, por exemplo, ficou com tudo fechado, então o pessoal estava colhendo os cafés e tendo que ficar com esses cafés presos nas suas fazendas, porque não podiam, os caminhões não podiam transportar os cafés, né? Então, isso tudo parado. A África teve os portos totalmente parados. Então, a gente está tendo um privilégio muito grande, né? O fato de ser um país, uma potência no agro, onde o café é inserido, e transporte de agro e portos, desde o início, serem considerados serviços essenciais, tem nos ajudado muito, fazer com que a gente consiga chegar ao cliente e escoar nossa produção de uma forma muito mais tranquila. Então, existe uma questão tanto de qualidade no momento da colheita, que foi muito prejudicada em algum desses países, como também a questão do escoamento da safra. Vanuzi, eu agradeço sua disponibilidade em conversar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo agora o espaço aberto, se você quiser deixar uma mensagem da associação para o produtor que está nos ouvindo, fique à vontade. Bom, a Associação Brasileira de Cafés Especiais vai completar 30 anos o ano que vem, uma associação que surgiu exatamente para promover a qualidade do produto brasileiro lá fora no começo, por isso a sigla em inglês, né? E agora também, nos últimos anos, promovendo a qualidade do consumo aqui dentro do Brasil. A gente está de portas abertas para qualquer dúvida que o produtor tenha, que o empresário rural de café tenha, que a gente possa estar ajudando. A gente está aqui sempre à disposição, de portas abertas, seja fisicamente, seja virtualmente, atualmente, né? Então, é só mandar um e-mail para a gente, info@bsca.com.br, que a gente está aqui à disposição para ajudá-los em tudo que for possível. Obrigada, Vanuzi. Te espero mais vezes aqui para a gente continuar acompanhando o setor mais de perto. Combinado. Um abraço para vocês e boa semana. Portanto, boas notícias então para o produtor de café especial e para o setor de café como um todo aqui no Brasil. A Vanúzia Nogueira, presidente da BSCA, trouxe para a gente que, após um período de incerteza, os mercados internacionais, sobretudo dos países asiáticos, voltam a comprar esse café, os cafés começam a ensaiar então uma retomada. O cenário já é mais positivo do que há 2 meses atrás, quando a gente tinha muita incerteza sobre o consumo do café especial por conta da pandemia do coronavírus. No Brasil, a Vanúzia destaca que o produtor ainda precisa ter um pouquinho mais de paciência, tendo em vista que a gente ainda tem muitos lugares importantes consumidores desse café especial ainda cumprindo as normas de isolamento, mas que tudo se encaminha para que o cenário seja mais positivo possível. Bom, eu vou ficando por aqui e em breve nós estamos de volta.